Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Que prazer fazer parte da segunda edição do Central Injetáveis Web, um evento tão grande. Eu estou muito grato de estar aqui com vocês. Pessoal, eu preparei uma aula fantástica que a gente vai trabalhar um pouquinho de estratégias que vai realmente mudar os resultados da sua clínica e do seu consultório na prática, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Kevin Augusto, sou diretor comercial da Support Health. A minha especialização é em gestão de clínicas e consultórios, especialmente clínicas e consultórios que trabalham com procedimentos injetáveis ou que pretendem iniciar com essa prestação de serviço. Só para a gente contextualizar, a Support Health é uma empresa de tecnologia especializada em clínicas que trabalham com procedimentos injetáveis. Hoje a gente tem um método que vai permitir, quem tem interesse em começar com as práticas injetáveis, sair do absoluto zero até ter sucesso com essa prestação de serviço, tá bom? E para mostrar o quanto eu estou grato de estar aqui com vocês, eu preparei uma surpresa sensacional que eu vou liberar lá no final da aula, tá bom, pessoal? Então vamos começar? Vamos lá. Gestão. Pessoal, gestão é o que vai potencializar os seus resultados de dentro para fora. E é isso mesmo. A gestão é o que a gente tem controle, Então, através da gestão, eu consigo melhorar os meus resultados internos e o mercado vai ver isso. Por isso que eu trouxe aqui, que é você potencializar os resultados da sua clínica atuando de dentro para fora. Legal? E o porquê que eu preciso fazer gestão? Eu sei que o médico, durante toda a jornada de graduação, durante toda a carreira, ele não vê muita gestão. Só que hoje, a gente vai ver que com o crescimento da área da saúde, dos profissionais da saúde, é necessário fazer gestão. Porque a gestão é o que vai diferenciar a sua prestação de serviço dos demais colegas. Tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe uma pesquisa para vocês, para a gente falar um pouquinho desse crescimento e realmente a gente entender que gestão é necessário. Vamos lá. Hoje, pessoal, o Brasil tem mais de 500 mil médicos. Esse número não me assusta muito, não. O que me assusta é logo aqui abaixo. Essa pesquisa mostrou que 28% dos médicos trabalham exclusivamente na rede privada, 22% apenas em serviço público. Agora, isso aqui me assustou muito. 50% dos profissionais da área da saúde acumulam atividades. Então, ou seja, o médico ele trabalha tanto na rede privada como na rede pública. Isso mostra que, às vezes, ali ele não tem gestão dentro da clínica dele, ele não tem os resultados que ele espera ter e ele precisa acumular funções. Ele precisa trabalhar na rede pública e ele precisa trabalhar na rede privada. Então, a gente já começa a entender que gestão é o que vai levar o seu negócio para um outro nível, tá? Legal. Eu peguei um gráfico, pessoal, lá dentro do CFM, o Conselho Federal de Medicina, e esse gráfico aqui é do ano de 2019. E eu circulei exatamente aqui, onde a gente tinha uma projeção para 2025, e a gente chegaria a 2,4 médicos para cada 1.000 habitantes. Legal, isso numa média geral. Eu voltei lá no Conselho Federal de Medicina e atualizei essa informação. Olha como a gente fechou o ano de 2020. Fechamos o ano de 2020 com 2,38 médicos para cada 1.000 habitantes. Isso numa média geral, tá? Quando eu pego grandes centros como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, capitais, isso aumenta muito. Eu chego a ter 7 médicos para cada 1.000 habitantes. E aí que entra o diferencial. E aí que entra a gestão, aí que entra o negócio em si. Porque hoje, pessoal, ter uma clínica, ter um consultório, em primeiro lugar, o médico é empresário. Ele é médico e empresário. E para ter um negócio, esse negócio precisa ser sustentável. Eu preciso realizar a gestão desse negócio para ele ser sustentável. Não é interessante eu ter uma clínica que não seja sustentável, que eu precise trabalhar na rede pública para pagar as despesas da minha clínica. Por isso que é muito importante fazer a gestão desse negócio, tá? Vamos evoluir um pouquinho. O que eu trouxe, de resumo dessa pesquisa que eu fiz para vocês? Hoje a gente tem mais de 500 mil médicos no Brasil. A população médica cresceu 3,7 vezes mais que a população brasileira nos últimos 10 anos. Então, ou seja, aumentou a concorrência, aumentou o número de profissionais na área da saúde. De 100 faculdades, a gente passou a ter 300 faculdades de medicina. Olha para vocês verem, E aqui, mais de 25 mil médicos formados todos os anos. Esse número de 25 mil médicos é quanto a gente analisa no Brasil. Mas a gente sabe que tem médicos que formam fora, na Bolívia, formam fora do Brasil e vêm atuar no Brasil. E isso aumenta muito esses 25 mil médicos. Exemplo disso, que ano passado eu estava dando uma analisada, estudando algumas tendências de mercado, e a gente tinha
em cerca de 500 mil médicos, né? Eu trouxe mais aqui, mas o número exato é 556 mil médicos. Então, de um ano para o outro, a gente praticamente dobrou aqui, ó. Chegou a 55 mil médicos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Fazer gestão na sua clínica já não é uma opção, tá? Isso fica claro para a gente aqui. A gestão é o que vai mudar a percepção de valor da sua clínica. A gestão é o que vai fazer a sua clínica ser de fato um negócio. E por que eu falo isso? Não é possível ter resultados diferentes fazendo igual. Isso é claro, pessoal. Eu não consigo esperar resultados diferentes da minha clínica, sendo que eu trabalho da mesma forma. Para que eu tenha resultado na minha clínica, eu vou precisar dedicar tempo, eu vou precisar dedicar gestão, eu vou precisar dedicar uma série de coisas que a gente vai ver aqui e que vai valer muito a pena, tá bom? Legal, eu trouxe 3 pilares que eu gosto muito de falar e que vai trazer uma gestão excelente para o seu negócio. Eu gosto de falar de pessoas, processos e sistematização. Você já viu uma empresa rodar sem pessoas? Não. Você já viu uma empresa rodar com pessoas e sem processo? Não, as pessoas não sabem o que fazer. E uma empresa que tem pessoas, tem processos, mas nada disso é sistematizado. Aí vocês vão ver que as pessoas vão ficar dedicadas a levantar números. Elas vão o tempo todo buscar informações, porque não está sistematizado, ela não tem isso. E quando a gente não tem informação, a gente não tem um negócio, a gente não tem controle do negócio. Esse é o essencial. Se eu não tenho essas informações rápidas e fáceis, eu não tenho controle. Eu não sei o que está dando certo, eu não sei o que está dando errado, né? E o médico, ele não precisa estar dentro da gestão. Ele precisa entender todos os processos. Isso que é o interessante, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente aqui dentro da nossa aula. Vamos lá. Vamos falar do primeiro P, pessoas. Pessoal, eu trouxe uma pesquisa do Google, né? Uma gigante da tecnologia. E o Google trouxe pra gente que os colaboradores, né, para a gente ter uma equipe de alta performance, os colaboradores levantaram 5 pontos. É preciso ter confiança, então as equipes devem acreditar nos objetivos da empresa, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, impacto. Os colaboradores devem acreditar que o seu trabalho importa. Olha para você ver que interessante. Estrutura e clareza. Aqui eu gostaria de dedicar um tempo maior. Por quê? Às vezes, pessoal, dentro das clínicas que a gente atende, né, dentro do modelo de negócio que a gente implanta dentro das clínicas, o principal ponto é esse aqui, ó, clareza. Por quê? Se não existe processo, não existe clareza e as pessoas ficam ociosas. As pessoas não sabem o que fazer. E aí as equipes possuem papéis, planos e objetivos claros. E em caso de dúvidas, elas sabem a quem recorrer. Tá vendo a necessidade, pessoal, de não somente ter pessoas, mas ter pessoas que sabem o que tem que fazer, tá bom? Vamos lá. Segurança psicológica. Os profissionais sentem-se seguros para assumir riscos, né? Então é realmente aqui dar liberdade para as pessoas quando elas sabem o que fazer. E significado. O trabalho deles tem importância pessoal para os membros da equipe. Essa pesquisa foi do Google, dos colaboradores do Google, e eu gosto muito de trazer isso, porque esses 5 fatores aqui vão fazer a diferença na equipe, né? Hoje o médico ele atua muito ali com a secretária, com uma enfermeira ou com um técnico, e as pessoas no processo podem ser poucas, não é uma empresa, não é uma indústria, mas essas pessoas precisam ter clareza, elas precisam saber realmente a importância delas no processo, porque é assim que a gente vai aumentar a percepção de valor, né, do seu paciente, até mesmo das pessoas que buscam a sua prestação de serviço que ainda não são seus pacientes, tá bom? Isso vai diferenciar a sua prestação de serviço. Legal. E aí quando a gente fala de pessoas, a gente fala de equipe, é interessante a gente entender o porquê a gente precisa ter uma equipe. É muito comum hoje a gente atender clínicas que é completamente ao contrário esse gráfico. Como que funciona? 80% da mão de obra do médico é o que gera o resultado dele, 20% do resultado dele. Então, ou seja, eu tenho que dedicar muito tempo para ter resultado. Essa é a realidade. E aí, quando a gente aplica o princípio de Pareto, né, da administração, qual que é a ideia? A ideia é que 20% do seu esforço seja responsável por 80% do seu resultado. E para eu fazer isso, eu preciso ter equipe, né? Eu preciso delegar, eu preciso confiar, as pessoas precisam saber o que fazer. E aí sim, você vai conseguir diminuir a sua carga de esforço e aumentar os seus resultados, tá bom? Legal. E aí, quando a gente fala de equipe, a gente precisa tomar um cuidado. Por quê? Não é só ter pessoas na equipe, é ter pessoas nas funções certas.
E aí entra um papel que a gente precisa ter, né? Se a sua clínica não tem um gestor, se você precisa ser o gestor da sua clínica porque está começando esse negócio, esse papel vai ter que ser seu, de assumir essa liderança, de treinar, motivar, delegar e monitorar. Sabe por quê, doutor? Quando você está dentro do consultório, né, a sua equipe controla todas as ações externas. Então, se o telefone da tua clínica toca, é a sua secretária que vai atender, é a sua secretária que vai transmitir os seus diferenciais, os diferenciais da sua clínica. Se a sua secretária não sabe, né, se ela não foi treinada, vamos colocar um exemplo simples aqui. Se ela não foi treinada para saber o diferencial da clínica e a prestação de serviço que você tem hoje dentro da sua clínica, como ela vai fazer isso com o seu paciente? Como que ela vai transmitir isso para o seu possível paciente? Ela não vai. E aí o médico ele começa a perder, né, possíveis pacientes sem até ele mesmo saber. Ele está lá dentro do consultório. Por isso é muito importante esse alinhamento, tá bom? E aí eu trouxe esses principais pontos aqui, né, de equipe, que é treinar, motivar, delegar e monitorar. Hoje a gente vai trabalhar aqui com 2, motivar e monitorar. Legal? Então vamos lá. Como que eu posso motivar? Pessoal, todas as clínicas hoje que a Support Health atende, são mais de 500 clínicas, tá? Só para vocês terem uma ideia, em todo o território nacional, a gente leva para eles uma condição de comissionamento. Você já pensou em comissionar a sua secretária por fechamento, por exemplo? Você fez um plano ali de tratamento para o seu paciente e a sua secretária ganhar um percentual ou um valor fixo por cada plano que ela apresentar para o paciente realizar o pagamento e iniciar? Já pensou nisso? Da mesma forma, você já pensou em motivar a sua enfermeira por produção? Olha para vocês terem uma ideia, né? E hoje, pessoal, motivar as pessoas é algo muito difícil, né? As pessoas estão cada vez mais difíceis de ser motivadas, reclamam muito, essa nova geração. E aí, um ponto muito interessante de motivação é realmente o financeiro. É a pessoa se sentir parte da equipe, sentir parte daquele processo. Ela saber que quando ela fechar um negócio, ela vai ter participação daquilo, ela vai ganhar por aquilo a mais. Isso é muito interessante e dá muito certo, tá? Eu não trouxe aqui números dessa estratégia, mas todas as clínicas que a gente apresentou, que a gente estruturou, a coisa deslanchou. As pessoas começam a fazer parte, as pessoas começam a ficar motivadas e as pessoas começam a tratar aquele processo como se fosse delas. Ela sabe que aquilo dali ela precisa fazer bem feito. Não porque tem alguém olhando, porque lá na frente ela vai ser motivada financeiramente. Então, isso é uma estratégia, amadurece isso na ideia de vocês, na cabeça de vocês, para começar a aplicar dentro da sua clínica, dentro do seu consultório. Kevin, eu não tenho uma enfermeira. Vamos começar com a secretária. Geralmente o médico ele não trata valor financeiro com o paciente. Isso é tratado ali com a secretária, com a pessoa específica da equipe. Começa por ela, faz o teste e depois vocês me contam, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Monitorar resultados. É o segundo ponto que eu falei que a gente ia conversar aqui. Trouxe aqui 3 pontos que não são monitorados em 70% das clínicas que a gente atende. Aceitar o primeiro não como resposta. O que é isso? Quando o paciente entra em contato na sua clínica, na primeira conexão que a gente fala, buscou lá no Google Meu Negócio, achou o seu contato, fez a ligação, 67% deles não vão iniciar um tratamento com você ou até mesmo uma consulta na primeira conexão, no primeiro contato. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acompanhar esse paciente, esse possível paciente. Se ele ligou para a sua clínica hoje, a sua secretária ela tem que ter a proatividade de ir lá dentro do seu sistema, se ele ainda não é um paciente, ele é um possível paciente, registrar o que ela conversou com esse paciente, o que esse paciente busca e fazer um contato com ele posteriormente. Olha, e aí? Conseguiu alinhar, talvez, ou, vamos supor que ele está buscando uma prestação de serviço na área da saúde para o pai, o filho. E aí, conseguiu conversar com seu pai? Isso a gente precisa fazer, pessoal, porque 67% dos pacientes, eles não viram pacientes na primeira conexão. Eles não vão começar a tratar na sua clínica no primeiro contato que ele fez. A gente precisa monitorar isso, tá? Outro ponto é não gerar valor para a sua prestação de serviço. Isso aqui é o mais comum, tá? Vocês podem até utilizar uma técnica, tem até um vídeo nosso lá no YouTube que fala um pouquinho mais sobre isso, que é o paciente oculto. Tira um tempinho do seu dia, pega um telefone que, de preferência, não esteja registrado ali na agenda da clínica, liga para a clínica e busca saber como a sua secretária
ela atende os seus possíveis pacientes? Faça isso. Veja se ela sabe todos os seus diferenciais, né? Vê se ela consegue transmitir essa percepção de valor para quem está buscando a sua prestação de serviço. Esse é o negócio, essa é a gestão, é conhecer os processos. Você não precisa fazer, mas vez ou outra, você conhece o processo, você sabe o que tem que ser feito, tá bom? Pessoal, e não acompanhar o possível paciente em sua tomada de decisão. Aqui já quando tem um relacionamento, já tem uma conexão, né? Isso aqui a gente pode aplicar até após uma consulta, porque o paciente chegou na clínica, fez a consulta, o médico diagnosticou, passou para ele um plano de tratamento e através desse plano de tratamento gerou um orçamento e esse orçamento ficou pendente, por exemplo, né? A sua secretária, ela precisa acompanhar para saber o motivo pelo qual o paciente não começou, se ficou claro para ele toda a entrega. Então tudo isso aqui é monitorar resultados. E para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer esses processos, tá bom? Legal. Falando de processos, eu trouxe aqui para a gente 3 pontos essenciais que a gente precisa de fato conhecer e conhecer muito bem dentro da clínica. Clínica médica, atendimento e administração. Esses 3 pontos não tem como a gente não conhecer. Eu vou começar por administração. Na verdade, por atendimento. Legal? Vamos começar por atendimento. Por quê? É através do atendimento que a gente vai conseguir trazer a proposta de valor para o paciente. Tá? E aí eu trouxe 3 principais pontos. Primeiro, característica. O que é? Especificações técnicas. Isso aqui não muda, pessoal. Isso aqui é a sua especificação técnica. Legal? Segundo, vantagem. O que é a marca, produto, solução oferecida. Tá? Isso aqui é a vantagem. Terceiro, benefício. O que o paciente enxerga. Esse aqui é essencial, né? A gente precisa trazer benefícios para o paciente. Benefícios e vantagens a gente consegue mexer. Característica, não tanto. Por quê? Eu tenho aqui a parte técnica, tá? Então a gente vai trabalhar em vantagens e benefícios para a gente ter uma percepção de valor. Tá legal? Então vamos lá. Ó, só para a gente entender melhor o que é valor, hein? Eu tenho aqui que o café, né, 1 quilo de café ali, sem estar moído nem nada, é R$6. Legal? Quando a gente tem um processo de moer, embalar, esse mesmo 1 quilo passa a ser R$14,40. Quando a gente vai numa padaria tomar um cafezinho, esse mesmo 1 quilo gera R$426. Perfeito. Aqui é o tradicional, tá bom? Muitas pessoas vão parar aqui. Só que a gente está falando de valor. E valor, a gente consegue extrair mais. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Starbucks. Quem aí nunca parou no aeroporto, né, para tomar um cafezinho na Starbucks? E aí, pessoal, o que que acontece? A gente consegue ver claramente que as pessoas na Starbucks sabem o que tem que fazer, as pessoas têm processos a seguir, e lá a gente tem percepção de valor. Só para a gente começar, lá te chama pelo nome. Olha que legal, né? Isso é experiência, é conexão. E aí aquele mesmo 1 quilo de café a R$6, eles conseguem transformar em 923. Tá vendo o que que é valor? É isso que processo traz, é isso que gestão traz para o seu negócio, para a sua prestação de serviço. É disso que a gente está falando, tá bom? Vamos lá. Para a gente trazer benefícios, valor, eu vou falar de uma tendência de atendimento, tá bom? Por que tendência? Porque não são todas clínicas que conhecem, são poucas clínicas, né? Hoje, quem está com a Support Health, quem é parceiro da Support, tem o privilégio de conhecer o acompanhamento e eu estou trazendo isso aqui para vocês também. Legal, qual que é o tradicional? Consulta, né? O médico, durante todo o processo dele de formação, ele sabe que ele vai trabalhar com consulta. E mais específico ainda, de plano, que aí a gente trabalha com muita consulta, 200 consultas mês. E aí, pessoal, o que que acontece? É um modelo tradicional, então isso não vai me diferenciar do mercado. Eu não consigo ter muitos encontros com esse paciente, eu não vou gerar experiência, conexão, e não permite acompanhar a evolução do paciente, porque uma consulta geralmente é um primeiro encontro diagnóstico e um retorno. Como que eu vou acompanhar, como que eu vou acompanhar a evolução desse paciente? Legal, esse é o modelo tradicional, tá bom? Agora, vamos falar de acompanhamento. Ó, modelo de atendimento inovador, focado na experiência do paciente. As pessoas estão carentes, a gente precisa trabalhar com as pessoas na experiência, de realmente compartilhar, né, o compromisso ali de resultados, compartilhar o foco de tratamento daquele paciente. Esse modelo vai permitir isso, tá? Outro ponto, proximidade e acolhimento.
Cara, você vai conseguir ver seu paciente mais vezes, né? Porque o acompanhamento, só para a gente entender, para ser bem simples, geralmente o acompanhamento ele tem um fluxo a ser seguido. Eu tenho um fluxo de acompanhamento para aquele paciente que vai tratar por medicação de uso oral normal, e eu tenho um fluxo estabelecido para aquele paciente que vai tratar com medicação injetável. Pode ser intramuscular ou endovenosa, tá? Por quê? Vamos pensar aqui. Se eu prescrever um plano de tratamento completo para o paciente, vocês concordam que vai ser em torno de 6, 10 sessões? Né? Como que o paciente vai na minha clínica 10 vezes ou 6 vezes e eu só vejo ele 2? A chance dele evadir é muito grande. Porque ele vai imaginar que ele não está tendo resultado. Ele está sozinho, né? Quando eu venho para o acompanhamento, eu vou ver mais vezes esse paciente. E automaticamente eu vou aumentar o meu ticket médio. Por quê? Dentro do meu acompanhamento, eu consigo agregar valor para o paciente. Ó, eu vou te acompanhar durante o seu tratamento. É diferente de falar que a gente vai ter uma consulta e um retorno. E aí, aumentando o ticket médio aqui, porque eu aumentei o valor, a percepção de valor do paciente, eu consigo diminuir o número de consultas. Eu não preciso atender num volume gigantesco de consultas. Eu vou focar na experiência e na qualidade daqueles atendimentos que eu estou tendo. É isso que é valor para o seu paciente. É isso que é vantagem e benefício. Tá vendo como que a gente consegue trazer isso através de gestão, através de pessoas, tá bom? E aí, pessoal, outra percepção de valor aqui que a gente aplica muito, tá? Screening. O que é isso? São os equipamentos que você tem dentro da sua clínica que vai trazer essa percepção de valor para o seu paciente. E de sobra vai te ajudar aqui, ó. Vai te ajudar no diagnóstico avançado e rápido, vai te ajudar a agregar valor ao acompanhamento, que a gente acabou de ver, prognóstico mais efetivo, tudo através dos seus equipamentos. Kevin, quais são os equipamentos mais utilizados hoje? Bioimpedância, termografia, S-complex. Esses equipamentos agregam valor no seu acompanhamento, tá? E agiliza o processo de atendimento do paciente. Geralmente, o médico ali no primeiro contato pede uma série de exames para aquele paciente, isso é bem comum, e o paciente que trata por terapias injetáveis, muitas das vezes, ele não tem plano, ele trata particular. E aí, quando eu gero uma demanda de muitos pedidos de exame para esse paciente, eu estou onerando esse paciente para levantamento de causa. Eu ainda nem comecei o tratamento dele e eu já estou ali onerando ele. Aqui na nossa região, né, em torno de R$1.000 a R$1.200 uma bateria de exames. Então, ou seja, se eu for transformar isso lá na frente em tratamento, eu poderia estar prescrevendo para esse paciente 6, 5 sessões, né, e ele ter resultados. É o resultado que faz a diferença, tá bom? Então, os equipamentos, além de agregar valor, vai te ajudar muito nessa questão de diagnóstico. Outra forma da gente conseguir agregar valor na sua prestação de serviço, equipe multidisciplinar. Ó, é muito comum, viu, ter nutricionista, a enfermeira, a gente já viu que é essencial, educador físico, tudo isso aqui, né, como prestação de serviço da sua clínica. A sua clínica tem esses pacotes aqui, ó, um pacote de 1 mês de atendimento com nutricionista, 2 meses, isso são procedimentos da sua clínica. Então o paciente passa por você, tem um acompanhamento do nutricionista e a gente vai agregando valor. E aí aquele cafezinho de 6 vai se transformando em 900, porque a percepção de valor do paciente está ali, está presente. Tá legal? Vamos evoluir, pessoal. Próximo pilar aí que eu gosto de falar, né? E não tem como fugir dele. A gente ia ficar aqui 1 hora falando só de sistematização. Mas eu trouxe os 3 principais pilares de sistematização para clínicas que trabalham com procedimentos ou que pretendem trabalhar, só para vocês terem uma ideia. O que eu recebo aqui? Kevin, não sei compor meus preços. Kevin, eu não estou conseguindo vender procedimento. Isso é diário, tá? E por quê? Porque a gente não está trabalhando de forma personalizada. Eu não tenho uma sistematização que vai ao encontro da minha prestação de serviço. Esse é o maior problema. E aí o que a gente vai falar aqui agora? Ó, formação de preço, que é uma dor que a gente recebe muito aqui. Gestão de estoque, tá? Recentemente atendi uma clínica grande, já trabalhava com procedimentos há muito tempo, e a gente foi fazer a implantação nessa clínica. Durante o nosso processo de implantação, a gente fez ali a parte de controle de estoque, né? A gente foi lançar o estoque dessa clínica. Vocês acreditam que a clínica tinha R$50 mil em estoque e R$6 mil em substâncias vencidas? Eu fiquei de cara, tá? Por quê? A pessoa responsável por esse processo dentro da clínica, ela sempre fazia a mesma compra, os mesmos ativos.
E aí tinha substância que circulava e tinha substâncias que não circulavam com tanta rapidez. E aí o que acontecia? Essas substâncias venciam. Então, pessoal, a gestão de estoque é extremamente importante, tá? E claro, eu preciso ter controle financeiro, né? A minha empresa, o meu negócio, ele precisa ter saúde financeira, tá bom? Então eu trouxe esses 3 pontos aqui que eu vou mostrar para vocês como que isso funciona sistematizado, né? Como que isso facilita para que você possa fazer gestão da sua clínica e para que você possa potencializar os seus resultados. Vamos lá. Primeira coisa, formação de preços. Ó, o que a gente leva em consideração na formação de preço? Claro, tá? Que isso é personalizado para o seu negócio. Eu vou ter aqui percentual de lucro. Essa é a minha primeira variável de precificação. É onde eu vou definir quanto que eu vou aplicar em cada ativo, em cada insumo. Essa é a minha primeira variável. Quando eu pego essa variável, né, vou aplicar ali por categoria ou até mesmo por ativo, eu posso avançar para a parte de composição desse meu procedimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um nome para esse procedimento. Trouxe aqui um procedimento de ganho de massa. O tipo, um procedimento injetável. Qual que é a via de aplicação? Tá? Aqui eu tenho todas as vias de aplicação. Aqui a gente está detalhando uma via endovenosa. Duração desse procedimento em média, 60 minutos. Por que eu estou falando aqui de via de aplicação e duração? Isso faz parte do nosso cálculo de honorário, tá? Automático. Como que o sistema faz isso para a gente? Eu vou ter aqui que a via de aplicação é a complexidade. O sistema entende isso como complexidade. A duração é o meu tempo de ambiência. Quanto tempo que esse paciente vai ficar sendo assistido pela minha equipe, quanto tempo que esse paciente vai ficar dentro da minha sala de procedimento, tá bom? Essas duas variáveis vão compor o nosso honorário, legal? E logo aqui abaixo, ó, eu vou ter a composição desse procedimento. O que é isso? Onde eu vou colocar todos os ativos e todos os insumos que vão ser necessários para a gente executar esse procedimento. E ele vai trazer para a gente valor dos produtos, já aplicando o percentual de lucro, né? Nossa primeira variável. Valor dos produtos mais valor do honorário, o que eu vou ter? Valor de cada sessão desse procedimento. Olha que legal, né? E muito simples de fazer, tá? E outro ponto, eu estou fazendo isso personalizado para o meu negócio. Esse é o mais importante, né? Nada adianta, pessoal, eu colocar aqui, que nem a gente tem clínicas que lançam 300%, 400%, 600%, né, de lucro. Legal, mas a clínica condiz com a percepção de valor do paciente. Ele pode fazer isso. Aí eu, começando agora, eu vou fazer a mesma coisa. Ah, meu colega X cobra Y, eu vou cobrar Y também. Só que, pessoal, isso não é personalizado. Não adianta, não vai ter saída, né? O público que você atende não é o público que seu colega atende. Isso precisa ser personalizado. E outro ponto, isso precisa cobrir as despesas da sua clínica, porque é muito comum o médico, sem perceber, pagar para trabalhar. É muito comum, sem perceber, né? Por exemplo, Kevin, eu não vou contratar uma técnica, nem enfermeira, eu mesmo vou executar. Poxa, doutor, coloca o seu honorário aqui, você vai ver se compensa você contratar ou não uma enfermeira. Depois você me conta, tá? Então, pessoal, essas etapas, né, esses processos que a Support Health vai auxiliar vocês. Legal? Trouxe aqui para vocês terem uma ideia, né, como que funciona. Kevin, estou começando agora, tem protocolos, como que funciona isso? Ó, a Support Health tem mais de 100 protocolos para N situações. E lá dentro do nosso prontuário, né, que vai ter todas as funcionalidades, timeline do paciente, receituário, anamnese, tudo isso, screening, né, então já consigo lançar o screening aqui. Lembra aquele processo lá do screening como fonte de valor? Consigo lançar ele aqui, ó. Eu tenho os planos. E aí eu lancei aqui aquele plano que a gente acabou de precificar, né, para esse paciente Antônio aqui, um paciente teste. E olha que legal como que ele traz isso para a gente, ó. Ele vai trazer exatamente quais são os ativos que vão ser necessários para a gente executar esse procedimento. Forma de preparo, pessoal. Olha a conexão, olha a clareza nas informações. A sua enfermeira vai saber como executar esse procedimento. Por quê? Tá aqui, ó. Diluindo 250 ml de solução fisiológica, administrar lentamente ou conforme a tolerância do paciente, né? E o mais legal, precificado. Ó, 5 sessões de procedimento, tá aqui a precificação. Então eu consigo apresentar isso para o meu paciente, né? Eu consigo saber quanto que está dando aquele procedimento, se eu vou diminuir um pouquinho essas sessões aqui e depois eu vou prescrever um número maior para aquele paciente quando ele começar a ter resultado. Porque as terapias injetáveis é algo novo para os médicos, para muitos médicos, né? Agora você imagina para o paciente. O médico tem um conhecimento técnico, ele sabe que isso funciona, ele sabe que é o melhor benefício para o paciente dele. Mas e o paciente? Ele não tem. Então é necessário o paciente ter essa resposta, esse resultado, para ele acreditar, né, e para a gente aumentar esse número de sessões. Legal?
Perfeito. Gestão de estoque, né? Então, ou seja, estou trabalhando com procedimentos, eu estou trabalhando no procedimento, eu preciso trabalhar na experiência, na percepção de valor do meu paciente. Eu não posso deixar zerar um ativo dentro do meu estoque, o paciente chegar para fazer uma sessão e eu não ter aquele ativo. Eu virar para o paciente que fez um pagamento de um plano de 3 mil, 4 mil reais, né, e falar para ele, olha, a gente vai ter que reagendar a sua sessão. Olha para você ver, cadê a experiência, cadê o valor, cadê o meu diferencial? É extremamente importante gerenciar o seu estoque, tá? E aqui dentro, como que a gente faz isso de uma forma muito simples? Primeiro, tem alguns atalhos, todos os produtos, somente aquilo que eu tenho em estoque, atalho de estoque mínimo. O sistema traz para mim o que eu preciso comprar, o que eu preciso repor. Olha para você ver que legal. Aqui eu até tenho um detalhe, ó, ácido alfa-lipoico está no meu estoque mínimo, ó, né? Tá vermelhinho. Tem vários relatórios aqui, pessoal. Ó, produtos reservados. A hora que eu for fazer minha compra, ou a pessoa responsável, né, lembrando do princípio de Pareto, delegar, quando a pessoa for realizar a compra, ela vem aqui, ó, ver o que está reservado, já subtrai o que está reservado para fazer uma compra assertiva. Realmente fazer compra necessária. Estoque é dinheiro e dinheiro parado, né? Então o essencial é ter um estoque que circula muito bem, né? Então isso é muito importante, tá bom? Agora o controle financeiro, né, pessoal? Toda empresa ela precisa ser saudável, a sua clínica, o seu consultório, ele precisa ser saudável financeiramente. E aí a gente controla isso diariamente. O médico ele precisa bater o olho aqui no telefone e ter o controle de estoque, controle financeiro. Ele precisa saber como que está o negócio dele. E aqui eu trouxe para vocês alguns relatórios. Ó. Fluxo de caixa, tudo que é verdinho, receita. Vermelhinho, né, são despesas. Então eu consigo acompanhar aqui se eu sair no dia no vermelho, se eu estou ali realmente tendo uma receita bacana. Além disso, eu tenho aqui curva ABC. Eu começo a conhecer os meus pacientes por ticket médio de consumo. Olha como que a gestão começa a evoluir. Olha como que a minha percepção começa a aumentar, né? Eu começo aqui, ó, a comissionar. A gente falou de comissionamento. Tá vendo? Tudo pronto. Eu tenho controle da minha clínica. Eu tenho todos os processos e eu tenho controle disso. Isso que vai fazer o diferencial, tá bom? Formas de pagamento. Eu consigo bater o olho ali, saber quanto que eu recebi em dinheiro, quanto que eu recebi em transferência bancária. Isso é muito importante. Categoria de pagamento. Olha aí, ó, os procedimentos. Quanto por cento representa o faturamento da clínica? Né? Mais de 50%. Por quê? Através dos procedimentos, a gente está de fato tratando daquele paciente. Através dos procedimentos, o paciente tem resposta, ele tem resultado. Bom? E aqui acompanhamento. Olha lá, ó, menos de 50%, né? 46%. Diminuí o número de acompanhamentos, aumentei o meu faturamento, os procedimentos entram com uma nova prestação de serviço dentro da sua clínica, uma nova receita que não depende 100% do seu honorário. Olha que interessante. Pessoal, gestão é aumentar a percepção de valor na sua prestação de serviço. Isso é gestão. Não adianta nada eu querer colocar o meu preço lá nas alturas se eu não tenho valor agregado nisso. Se o meu paciente não vê benefício, se ele não vê valor, eu não consigo ter preço. A gente só vai conseguir trabalhar preço Starbucks quando a gente tiver valor, tá bom? E a gente só consegue ter isso quando tudo funciona, quando eu tenho processos, pessoas e isso sistematizado. Essa roda, essa engrenagem, ela precisa estar rodando perfeitamente. Para quê? Para que a gente alcance aqui, ó, o sucesso, o tão desejado sucesso, tá? E sucesso não é só sucesso financeiro, tá bom? Às vezes o sucesso é a qualidade de vida, é eu melhorar um pouquinho, ter mais tempo com a minha família, diminuir o número de consultas, aumentar o faturamento da minha clínica vai ser consequência, tá bom, pessoal? Ó, essa é a nossa aula. O que eu desejo para vocês é que vocês sejam o destaque que vocês merecem, né? Trabalhar com médico é muito legal e é isso que eu desejo para vocês. E, como prometido, trouxe aqui para vocês, ó. Para quem está aqui no nosso evento, eu vou disponibilizar através desse link, tá? www.supporthealth.com.br/consultoria 10 consultorias gratuitas. Isso mesmo, tá? Eu prometi e estou entregando para vocês. Eu quero entender o seu negócio, eu quero te ajudar e eu quero mudar a sua realidade, tá bom? Então não deixe de clicar aqui, né? Não sei se a gente vai conseguir colocar para clicar, mas anota aí. Pode anotar www.supporthealth.com.br/consultoria, tá bom? E garante a sua vaga. Eu vou fazer questão de te atender. Tá legal? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Gostei muito de participar desse evento. Já fica aqui a minha gratidão, tá bom?
E espero que a gente se vê aí em breve em outros eventos, em outros congressos. E não deixa de ir lá não, tá? Vai lá no www.supporthealth.com.br e garanta sua vaga na consultoria. Grande abraço, pessoal, e até mais!